Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Vamos continuar aqui no debate do Jaco João Vitor com o professor Ferreira, que diz que é especialista em patrística. Se um pai patrístico dá um espirro, ele coloca tudo na tela, tal, etc. Viu o debate todinho, cara. Realmente ele não conhece todo assim, não. Que o Jaco João Vitor pediu para ele mostrar os argumentos de pais, tal, etc., provando a veracidade e negando a virgindade perpétua de Maria. Certo? Aí ele cita também Tiago Dutra, que mandou vários documentos patrísticos e tal. É outro mentiroso, cara. Como eu tenho os escritos ali de pais, como por exemplo São Policarpo, Santo Irineu de Leão, pessoas próximas, como ele diz, pais apostólicos da segunda geração. Cara, tem os primeira geração, que são os apóstolos. Ali, os apóstolos, o foco deles era difundir o evangelho. E tem os seus sucessores, que são os bispos, que são, como, por exemplo, discípulos diretos dos apóstolos. Mas vamos aqui, né? É muito debochante esses professores, cara. A Bíblia não dá brecha nenhuma, e muito menos os pais da igreja, pô. Nós temos em favor os pais da igreja, nós temos ao nosso favor a história da igreja, nós temos ao nosso favor que a Bíblia não menciona nenhuma transgressão da Virgem Maria aqui, ó. Pode degustar ela de Gênesis até Apocalipse, cara. Maria ela é tida como os pais da igreja, a nova Arca da Aliança. Maria tem como os pais da igreja a nova Eva. Os estudos teológicos que fomentam toda a temática teológica que é debatida em qualquer momento, como será que hoje. Então, eu trarei a posição católica, o consenso dos teólogos, dos pais da igreja e, sobretudo, a clareza das Sagradas Escrituras. Confesso que estou muito feliz de ter a oportunidade de fazer aquilo que são... Ele falou aqui, o Jaco, ele é despreparado no vídeo dele, né? E no finalzinho lá, o Jaco fala, o Jaco fala, no finalzinho, né? Aqui, ó, um diácono despreparado tá pedindo para você mostrar os argumentos patrísticos. Vou mostrar um pouco aqui, só para a gente entender o que é a malícia protestante. De Estendão fez ao defender o dogma da virgindade perpétua na ocasião contra o vídeo, e hoje terei essa oportunidade aqui também de fazer o mesmo, só que agora defendendo a Imaculada Conceição de Maria. Perfeito. Professor Ferreirinha, a palavra é sua. Quando você começar, eu faço correr o cronômetro. Ó, presta atenção. Aos livros católicos sobre Mariologia, sobre Maria, que ele vai apresentar aqui, que ele vai fundamentar todo esse debate com o nosso Jaco João Vitor. Mas, na verdade, eles podem ler todos os escritos historiadores marianos, eles não vão acreditar, cara. Olha só. 2 minutos. Opa, calma aí, seu microfone, pronto, agora sim. Isso. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do Teólogo Mena. Quero louvar e bendizer a Deus pela vida do nosso querido diácono João Vitor Mariano. Também adorar a Deus pela vida do meu amigo professor Wesley. E eu estarei apresentando a minha metodologia com base em policiologismos, levando a conclusões de cada policiologismo. Estarei fazendo uso de obras católicas como Inefabilis Deus, Inefábulos Deus, né? Dogmas Marianos, Dei Verbo, Gentium et Seps. Olha só, ele está mostrando aqui os argumentos que ele vai usar, etc., né, para destruir o dogma da virgindade perpétua de Maria, né? Lumen Gentium, obras como os pais das igrejas, Maria nos pais das igrejas, Maria
de Maria, compêndio de Mariologia, Maria, toda de Deus, então, humana, fazendo uso da Bíblia Sagrada e dos escritos dos pais das igrejas. Olha só, que interessante. Esse é o fundamento do professor Ferreirinha. Olha só, vou dar um pause aqui, vou pegar os pontos principais desse vídeo, que ele sai fora do debate. Olha só, dá um pause aqui. Olha só, vamos rodar mais um pouco aqui para a gente entender o que, ó. Então, A mentira na desse cara. tradição apostólica de que a mulher não pode ser ignorada ali no texto, eu já expliquei isso. Eu, no segundo bloco, trouxe o Queraritomênio, Lucas 1:28, e respondi sim quando ele fez objeção ao Queraritomênio. Eu respondi sobre Hebreus 4 e ele afirma que eu não respondi. A única coisa que eu não respondi, que eu vou responder agora, é sobre a patrística, mas eu tinha avisado que eu diria no momento correto. Então ele faz inferências daquilo que eu não cometi. Antes de citar aqui os pais da igreja, eu saliento que a doutrina da Imaculada Conceição ela foi se desenvolvendo com o tempo. É óbvio que nós não temos essa terminologia Imaculada Conceição. Ele está tentando querer provar ali os 10 papas, Pedro, Lino, Creta, etc, não falava da virgindade perpétua de Maria. Claro, ali os primeiros séculos, segundo século, não estão formalizando o dogma. E isso vai tardiamente, mais para frente, futuramente. Quando vai vir heresias, como por exemplo Euvídio e tanto outros hereges, declinando a santidade da Virgem Maria. Aí com o tempo vai desenvolvendo o dogma. Os primeiros 10 papas não tinha sentido em falar isso. Eles estão preocupados em difundir e edificar a coluna sustentáculo da verdade. E mesmo assim, as apóstolos 14, eles oravam com Maria, e João 19:26, Maria é levada pelo discípulo amado. Outra prova convincente de escritura que o discípulo amado levará para sua casa. Então, cadê os filhos, cadê as filhas, cadê as irmãs que os protestantes tentam provar? Errante, né, professor? Especialista em vários escritos de livros de Mariologia, né? Mas é mentira isso aí. Isso lá, mas nós temos todas as premissas para aboná-la. Eu pergunto, eu já vou até deixar essa pergunta, já que o senhor está cobrando, eu quero que você me responde. Onde está na Bíblia a frase pecado original? No seu documento na tela, ele está tratando de virgindade perpétua e não de uma... Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11:2, que Paulo vai dizer: eu vos louvo em tudo, porque retende as tradições como vos entreguei, isto é, sem que elas sejam alteradas. Olha só, ele está tanto querendo defender as tradições que não pode ser alterada, mas segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Quem são essas pessoas que vão proclamar, pregar, Gálatas 7:2 Evangelho? São vocês mesmos. Então, se tem divisão, Universal, Assembleia Triangular, sua denominação, já caiu fora a integridade. São divisões que não são o fundamento dos apóstolos. Como você vai defender a tradição de acordo que foi mantida ali, intacta, com fundamento humano, sem a visão, sem a interpretação, sem o respaldo do magistério, professor? Você está querendo defender uma coisa que vocês mesmos não acreditam. Se você for na Universal lá, prega um Jesus. Se você for na Triangular, prega outro Jesus. Que não é a integridade e a unidade do Evangelho. Como diz São Paulo aqui, que você gosta de citar muito Bíblia para sair fora do contexto desse estudo teológico, de patrística da história da igreja, para tentar provar que você não conhece merda nenhuma. Só alguém acompanhar o vídeo todinho, você vai ver. O Diaco pede para ele explicar todos os argumentos, todo que ele já começou uma parte de livro ele mostrando. Então é um grande conhecedor, como o esgoto do Thiago Dutra, mas na verdade usa falas de pais da igreja distorcidamente, porque todos os pais são unânimes na história, na tradição. Vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios 11, 2. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Ó. Olha só, ali a
aos Coríntios lembrava e imitava 1 Coríntios 1:10, São Paulo, como São Paulo é imitador de Cristo. Olha só, é simples. 1 Coríntios 15, 1 e 2, ó. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, que tendes acolhido, no qual você está errado, você está citando 1 Coríntios 1, 11, 2. Não, é 1 Coríntios 15, 2. Preguei em tendes acolhida, no qual estáis firmes, porque ele serei, evangelho, olha só o que São Paulo está falando. Os pais patrísticos vão manter essa integridade, de acordo com o que foi ensinado os pais apostólicos. A igreja primitiva. A revelação acaba com o último discípulo amado. Aquele que levou a Teotocos para sua casa. Aquele que cuidou da Virgem Maria como fosse sua mãe. Não só ele, mas a igreja. Porque ela orava junto com os apóstolos. Na igreja que se tornou pública. É uma igreja de divisão? Não, tem uma doutrina. Tem um pastoreio. Tem sucessão. Não está falando de igreja protestante, a integridade, esse fundamento de homens, não. O 2, ficar firme no evangelho, de acordo com o que Paulo ensinou. Por ele sereis salvos, se conservares como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Como vai ser conservado, intacto, esse evangelho? Paulo deixa bem claro, 1 Timóteo 3,15. Coluna, a igreja é coluna, sustentáculo da verdade. Que é Efésios 3:10, é divina verdade, você já conhecido pela igreja. Que igreja é Efésios 2:20? Edificados os fundamentos dos apóstolos. Que igreja se dá da glória? Efésios 3:21. Então, essa tese dos protestantes tentar defender uma tradição bíblica, não tem como você defender a tradição bíblica sem a tradição e o magistério. Colossenses 2,15, Paulo diz para que se conserve as tradições para que se... Uma tradição protestante? Que se preservem as tradições como foram recebidas dos apóstolos, portanto, para que não alterem. Então, meus amados, o professor Edson, depois eu vou pedir para o senhor jogar na tela, porque não estava aparecendo. Eu quero mostrar para o que eu tenho aqui dos pais das igrejas. Eu tenho aqui todas as obras dos pais da igreja, em latim, em grego, em copta, eu tenho tudo. Tá bom? Agora, o que eu estou mostrando é... Você tem tudo, mas você não consegue refutar o João Vitor. Você tem toda a obra dos pais da igreja e é herege. É simples você encontrar todas as obras dos pais da igreja. Hoje temos o Google, temos a internet, só um simples like, como diz o Tiago Dutra. Você tem os escritos de São Policarpo, você tem os escritos de São Ciro de Jerusalém, você tem o escrito de Santo Inácio de Antioquia, São Irineu de Leão, ou Santo Agostinho, tal. Você tem simples acesso hoje com a internet. Então você tem todos em latim, grego, ou etc. Então cita para refutar o Diago. Porque o Diago perguntou para você qual é a referência. Se quer ficar voltado em texto bíblico, você vai tomar um couro, porque o texto bíblico não deixa brecha nenhuma. As tradições deveriam ser, que são os textos que os católicos usam. Quais os textos que eles usam? Judas 1:3, 2 Tessalonicenses 2:15, 1 Coríntios 11:2. Judas 1:3 fala de preservar a fé. Que fé? A fé que uma vez foi dada aos santos, sem que ela seja alterada, e ali a fé doutrinária. Coríntios 11:2, preservar como fui eu entreguei, sem que altere a tradição. Como vai ser conservado isso aí? É pela uma igreja protestante? É pela boca desses protestantes que auto se envia? Não, pela igreja. Por isso que fundou o magistério sobre ti, Pedro, e para a igreja. Porque essa igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade, que Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste, o Espírito Santo desceu sobre essa igreja, irá preservar através da tradição apostólica. 2:15, preservar sem que seja alterada a tradição. Portanto, senhores, o diabo ficasse... O jeito mais fácil de pedir comida... É ignorante o cara, pô. Nem citei o pai da igreja ainda, hein? Eu tô pulando aqui porque é umas coisas muito interessantes, né? Pra gente entender o quê? O desespero do especialista em grego. Especialista em vários livros da Theotokos.
novamente ao pastor e bispo das vossas almas. 1 de Pedro 2,25, que é Cristo. Então, se Maria é superintendente episcopal da igreja, está usurpando o Tempo encerrado. de Cristo e usurpando a função de Cristo. O dogma é, portanto, herético. Ok, Seu dogma é herético, até agora você não provou. O vídeo já tem quase 1h36, quase 2 horas, e você não provou que esse dogma é herético, que esse dogma é uma inversão tardia, que esse dogma é heresia. Então, Santo Agostinho é o herege, Tertuliano é o herege, Santo Inácio de Antioquia é o herege, Santo Irineu de Leão é o herege. Então não tem como, cara. Maravilha. Agora vamos para o nosso 8º bloco. Novamente iniciaremos com a fala do... Se eu fosse fazer esse vídeo todinho aqui, ó, o vídeo tem 2 horas e ia durar 4 horas, cara. Que eu não tenho paciência para ficar aqui 4 horas refutando um herege, um cara que não acredita nem... Não sei o que esse cara acredita, pô. Para finalizar aqui o vídeo, né? Diácono João Vitor Mariano. Opa. Deixa eu só corrigir aqui. Perdão. Ok. Agora sim. Pronto. Quando quiser, Diácono, só dar o ok que eu inicio. Pode soltar aí o tempo. Ok. Até o século VIII, nós tínhamos, como já dito nesse debate aqui, 9 teses para a Imaculada Conceição. Por isso que... Fica prestando atenção agora na pergunta do Diácono Vitor para o especialista em patrística, né? Ele falou que se um pai patrístico dá um guspe, um espirro, ele coloca na tela. Vamos ver mesmo, né? Aquinas, Santo Tomás de Aquino, ele não chegou no consenso até o final da sua vida. Então ele não negou a Imaculada Conceição, não nos termos em que ela foi promulgada, né? O nobre pastor, ele traz então o magistério da igreja, a promulgação no ano de 1854 pelo Papa Pio IX. Eu fiz a pergunta, ele não respondeu até agora. Qual, né, dos 9 possíveis argumentos sobre a Imaculada Conceição o senhor veio defender nesse debate? Note que já é uma segunda pergunta que o senhor não respondeu, porque eu te perguntei o que o senhor entende da promulgação dogmática. Foi uma pergunta muito simples, não respondeu nada. Então, as 9 possíveis, vamos ver se o senhor identifica qual que a igreja promulgou. Nós tínhamos 9 possíveis Imaculadas Conceição, né? A graça direta sem Adão, eu não vou te explicar cada uma, porque se o senhor estudou o tema que o senhor veio refutar, tentar refutar, o senhor deve saber do que eu estou falando. A graça direta sem Adão, a nova criação humana, a carne na pré-queda, a graça paralela a Adão, pais santificados, purificação antes da alma, purificação antes da animação, santificação antes da união ou santificação imediata. Uma delas foi promulgada. Eu pergunto qual que o senhor defende aqui hoje. É uma pergunta muito simples. Eu fiz essa pergunta. O que o senhor entende do dogma promulgado da igreja? Pela igreja. Porque se o senhor vir debater Imaculada Conceição, o senhor tem que saber responder sobre a promulgação. O senhor tem que falar, eu já perguntei, pode voltar à live, o que é criação, o que é infusão da alma, ou seja, na ordem, o que é a criação, o que é a animação da alma, o que é a infusão da alma e o que é a santificação da alma. Não tem como debater Imaculada Conceição se o senhor não sabe essa questão que eu já perguntei lá atrás. Lembra no começo do vídeo lá que ele mostrou que vários livros, tal, etc? Aí, cadê? Se um pai da igreja dá um espirro ou um guspe, eu coloco na tela. E agora? Fica olhando. Vai sair fora, não vai nem responder. Mas eu imaginei que o senhor sabia. Então eu quero fechar aqui, como último bloco que eu tenho, com acadêmicos, e sobretudo a priori protestantes. Há acadêmicos protestantes que, por honestidade intelectual e reconhecimento da verdade, eles vão fazer o quê? Vão afirmar pontos em favor da Imaculada Conceição. Vamos ver aqui o professor. Tem momentos, não enxerguem, como eu já citei, reconheci aqui também, a santidade de Maria no contexto total de planificação da graça como os danos, mas reconhecem, pelo menos, que ela foi toda santa. E alguns reconhecem até, junto com os reformadores, que não negaram a Imaculada Conceição conforme eu já trouxe aqui, né, eles vão trazer o contexto de... Esse comercial é muito chato, pô. Muito chato. tirado da terra
antes e ainda virgem. Giras, que eu posso citar aqui todas elas. O que eu estou querendo mostrar aqui é que o dogma não... Ele vai ser mais enfático. Olha O que eu só. apresento aqui é que o dogma é uma heresia. Cadê a pergunta de aqui? Ele não responde, Então, pô. veja bem, quando o senhor disse de falar de patrística e tudo que a patrística, os pais apostólicos, os papas, fizeram, pega, minha esposa procura para mim o livro Os Crimes dos Papas. Os Crimes dos Papas. O senhor querendo que eu vá, tá, eu vou mostrar aqui para vocês no final, que eu fazendo um monte de perguntas, porque todas elas eu já respondi. O dogma, todos os 9 pontos do dogma, eles são refutáveis. São refutáveis. Quando o senhor cita o texto, Tessalonicenses, esse livro aqui, pessoal, por favor, comprem. Aí eu pergunto. Não, o pastor responde o cara, pô. Ah, pelo amor de Deus, pô, não quero nem ver mais. O cara, não tem como, cara. Por quê? Olha só, Deus, ele é maravilhoso, cara. Ele, ó, segundo Tessalonicenses, ó, esses caras, olha só, eles lêem o livro, eles lêem patrística, eles lêem tudo. Tudo a respeito da Virgem Maria, mas não acredita, por quê, ó? Segundo Tessalonicenses 2, 9, a manifestação do ímpio será comparada à graça e ao poder de Satanás. Satanás, toda sorte pode ser sinais de enganosos. Eles usarão toda a sedução do mal, como aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor e a verdade, que é o poder de interdição. Por isso Deus enviará um poder que os enganarem e os interdição, que está no próprio erro, ó, que está no erro. Ó. Desse modo serão julgados e condenados os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Então, cara, ele lê ali, ele é a verdade, pô. Ele vai ler um escrito do pai da igreja, ele vai distorcer, ele vai interpretar que ele está com a verdade. Ele vai desprezar os escritos, os dogmas, o pensamento, o estudo teologicamente, a dedicação dos pais, o respeito, o amor pela igreja, para ter, o pessoal vai distorcer totalmente os contextos, falas de pai da igreja. E muito menos, muito mais a escritura. Os caras vão distorcer, vão amputar, vão dissipar a escritura para provar sua teologia fundo de quintal. Por isso que não se impressiona com esses pastores que andam com 3, 4 Bíblias, esses pastores que lê patrística, esses pastores historiador, porque a verdade será conhecida pela igreja. Simples entender isso, porque o Espírito Santo está na igreja, o Espírito Santo inspirava esses homens, esses varões, para refutar a heresia, cara. Não se impressiona com o grego, com esses... Não. Que a igreja é coluna sustentável, na verdade. Salve Maria, sou servo missionário. Só coloquei, aqui é um amplo, se eu for colocar o vídeo todo... O vídeo vai demorar, se eu for refutar por fala, vai... Ou refutar não, pregar por fala, porque eu não sou apologeta, eu não faço esse trabalho de ficar de apologeta, eu falo pregação. Pregar em cima dessas mentiras. Se eu fosse pregar por fala, usar paz e tal, o vídeo ia demorar quase 5 horas, cara. Que as pessoas mal vê um vídeo de 10 minutos, imagina um vídeo de 5 horas. Quando falar mal da igreja, os povos ficam atentos e a expectativa de escutar até o final. Porque falar mal da igreja dá mais ibope. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto.